Olá, professores! Hoje eu vim mostrar para vocês o meu caderno com planejamento da primeira semana de aula. Como eu disse lá no vídeo de material escolar, eu vou usar um fichário que eu já tinha em casa, tô econômica esse ano. Só coloquei alguns adesivinhos aqui. Bom, aqui vai ser o meu horário, né, semanal, que eu ainda não sei, por isso que eu ainda não preenchi. Um envelope para guardar coisinhas aqui, recadinhos, bilhetinhos, essas coisas eu costumo guardar no caderno. Algumas figurinhas que eu coloquei aqui aleatório, porque às vezes eu colo no caderno das crianças. Isso aqui não está preenchido porque é uma ficha da sequência didática que eu costumo usar. Então, aqui, né, ó, código da habilidade, o período que eu vou trabalhar, o verbo que essa habilidade traz, e a sequência didática que eu uso. Por que isso não está preenchido ainda? Porque na primeira semana a gente está fazendo uma sondagem e o acolhimento, então eu já deixei umas fichinhas aqui, ó, preparadas, para depois dessa primeira semana eu começar a usá-las. Primeiro dia, o que é que eu vou fazer? Apresentação, né? Apresentação da professora, da escola e tudo mais. Uma dinâmica para as crianças se apresentarem. Eu vou contar a história do homem que não tinha sorte. Eu tô com o 5º ano, eu acho essa história muito boa. Ela fala de engajamento, ela fala de como as suas atitudes interferem, né, na sua sorte, que não é sorte, entre aspas. Atividade socioemocional, xerox eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou fazer uma produção de texto sobre as expectativas da criança para aquele ano, que já é uma sondagem de língua portuguesa. E eu gosto sempre de anotar as chamadas, as crianças que faltaram, no caderno antes de passar para o diário. E ficar com esse registro. Para casa, eu vou mandar essa atividade de matemática que é muito simples, contando de 2 em 2 ainda, que é uma coisa lá né, de fatos de 2, isso aqui é lá do 3º ano, então tá tranquilo aqui para minha criança, só para ela entendendo que existe uma rotina, que vai ter tarefa e tudo mais. A atividade socioemocional que eu tinha colocado lá, que eu vou começar, é essa aqui. Eu e o que eu sinto, para a criança falar sobre ela, o que deixa ela triste, o que deixa ela feliz. O outro e o que eu sinto, então como o outro interfere no humor dela, no que ela sente. Isso tem uma sequência que vai fazer sentido aqui no 2º dia, você vai ver. Não imprimir colorido, pessoal, pensei em imprimir colorido para ficar bonito aqui para vocês, mas a realidade é que lá na escola eu vou imprimir preto e branco. O xerox da escola é preto e branco mesmo, então coloquei a realidade aqui. Bom, daqui a pouco eu explico isso, tá? 2º dia. Vamos corrigir o para casa, aquele de matemática, né? Vou contar outra história sobre coelhos, raposas e baobás, uma história que eu gosto muito, tem no canal, se você quiser ver a contação, tá lá. Caderno e agenda. Então, eu vou ensinar as crianças a usarem o caderno. E nós vamos, na agenda, colar essas fichinhas e eu vou ensinar como usá-las. Qual que é o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui é dar ferramenta para a criança desenvolver a própria autonomia e aprender a se organizar e a ter disciplina. Não disciplina de ficar quieto na sala de aula, disciplina de conseguir ali, né, fazer a sua autogestão e entregar a tarefa na data e tudo mais. Então, olha só, as fichinhas são minhas leituras. Cada vez que a criança terminar um livro, ela vai colorir um livrinho, vai escrever a data e o título do livro. Assim, ela vai registrando as leituras que ela fez durante o ano. Aqui tem 6 livrinhos. A criança terminou de ler, ela te pede uma fichinha nova e você dá só para quem leu, tá? Só para quem precisa de outra. Aqui é o comportamento. Então, a criança vai fazer uma legenda. Ótimo, boa ou pode melhorar. Né? Então, ótimo vai ser, por exemplo, azul escuro, boa vai ser um intermediário, e pode melhorar, vai ser um azul bem clarinho, ou vermelho, verde, amarelo, do jeito que a criança quiser. Fez a legenda. Aqui, a gente tem, então, 3 balõezinhos. Um é data, um é eu e o outro é a aula. A data você não vai colorir. Eu fui legal, eu colaborei, aqui nós vamos ter a legenda, colaborei, posso melhorar. Então,
Eu fui legal? Eu colaborei com a aula? Então, eu vou colorir da cor que eu colaborei. Coloquei a data aqui, o dia, né? E se a aula foi legal, eu vou colocar aqui de acordo com a legenda. O que é isso aqui? É o seu dia. A aula foi legal? A aula da professora, aquela atividade foi legal? E eu participei bem dessa aula? Eu colaborei para essa aula ser legal? Então, aqui é uma avaliação da aula e uma autoavaliação do próprio comportamento. Conteúdo estudado. Então, aqui, bimestre, e aqui a gente tem matemática, português, história, ciência, geografia. Qual que é o objetivo disso? É que a criança vá pintando, né, a área aqui, está dividido em 3, então, mais ou menos ali, né, o terço da atividade, do capítulo que você está trabalhando, para a criança não deixar acumular matéria. Então, a gente já estudou, a gente já corrigiu algumas páginas, volta, estuda essas páginas. Isso aqui a gente está contando com a honestidade da criança também, de falar que estudou, mas isso é mais um controle dela do que seu, tá? Então, aqui, né, os estudos, para não deixar acumular. Meus resultados. À medida que você vai devolvendo os trabalhos, que você vai fazendo ditado, vai fazendo as coisas, a criança já pode ir marcando quantos pontos ela tem naquele conteúdo. Então, português, matemática, geografia, história. E ao colorir aqui os pontinhos, ela vai formando um gráfico. Né? Isso aqui já é também um trabalho aqui de registro, né? Da criança saber organizar isso daqui. Meu bimestre. Aí, para fechar ali o bimestre, a criança vai colocar aqui os pontos. Aqui os ícones são os mesmos lá do... Aqui, ó, matemática, português, geografia, história e ciências. Matemática, português, geografia, história e ciências. Então, quantos pontos ela fez, as notas dela, né, naquele bimestre. Os livrinhos, quantos livros que ela leu nesse bimestre, ela vai colorir. E o comportamento? Qual que foi a maioria? Eu fui muito legal na maioria do bimestre? As aulas foram boas? Como é que foi isso? Então, ela vai escrever sobre o comportamento dela. Essa última fichinha, eu gosto de dizer para os alunos que é uma ficha que eu não quero usar, mas que vai estar na agenda. Esqueci o material, data, que disciplina, qual material, espaço para assinatura. Não entreguei a tarefa, dever de casa, data, qual foi a disciplina e assinatura, para os pais estarem cientes de como que está. E não entreguei atividade avaliativa também. Isso aqui, então, é para a criança aprender a se organizar com as suas tarefas, com as suas leituras, com os seus estudos. Então, no segundo dia, a gente vai corrigir para casa, agenda, sondagem de matemática. Sondagem de matemática vai ser essa aqui, ó, dos fatos fundamentais, tábua de Pitágoras, e eu quero saber por quê, pessoal. No 5º ano, que é o ano que eu estou, a criança já deveria saber os fatos, mas não é a realidade. A maioria das vezes a gente chega e elas não têm isso memorizado. Então, eu gosto de trabalhar porque facilita para a criança aprender o conteúdo do 5º ano, se ela tiver memorizado esses fatos. Aqui, atividade dentro de sala de aula, sondagem. E o socioemocional combinados. Vou virar aqui para te mostrar como é que continua isso. Bom, lembra que no primeiro dia a gente contou de 2 em 2 e fez os fatos de 2? Aqui então nós vamos contar de 3 em 3 e fazer os fatos de 3, para aqueles alunos que não memorizaram poderem memorizar. Esse material aqui tem até o 9, né? Até mais, eu acho, para a gente poder estudar com as crianças. Então, eu vou fazer isso no começo do ano como revisão de conteúdo mesmo. E lembra que eu te disse lá que o socioemocional ia fazer sentido no segundo dia? Você viu eu e o que eu sinto, o outro e o que eu sinto. Agora eu vou entender que eu também interfiro no que o outro sente, eu e o que o outro sente. E aí nós vamos chegar na necessidade de conviver bem e para isso ter um combinado na sala de aula. Então a gente desperta a necessidade do combinado e faz aqui o nosso combinado de sala de aula. A gente tem vídeo específico só sobre isso, então não vou me estender demais não. Terceiro dia, corrige para casa, leitura dos combinados. A gente não fez combinado ontem, então nós vamos ler esse combinado para a criança se lembrar. Jogo de matemática, é um jogo que a gente faz com baralho, tem aqui no canal também, que é um joguinho para
automatizar os fatos fundamentais. Uma atividade de ciências, que eu ainda não coloquei aqui, e um para casa também, que vai ser de português, que eu ainda não coloquei aqui. Quarto dia, correção do para casa de português, que eu dei ontem, leitura dos combinados mais uma vez, atividade de geografia e história e um jogo de ortografia. Vou fazer corridinha de revezamento no quadro, a gente divide metade da sala e faz uma brincadeira para também dar uma aquecida aqui nessa questão da ortografia, que é uma questão que ainda tem que ser trabalhada, a gente precisa revisar e geralmente as crianças têm muita dificuldade. Quinto dia, correção do para casa, né? No quinto dia eu não dou para casa, vou corrigir o de ontem e acabou. Mapa mental, eu vou ensinar o meu aluno a fazer um mapa mental, porque essa é uma ferramenta que eu uso durante o ano todo, então eu vou fazer um inicial que não vai ser de nada, vai ser ensinando a fazer mapa mental mesmo. De arte, eu vou dar ideias de títulos e datas, as crianças veem muito isso no Instagram, e isso é um incentivo para que elas caprichem no caderno, tenham um caderno organizado e no final um retorno, um feedback, tá, da semana, para as crianças entenderem o que foi legal, o que não foi, o que a gente tem que melhorar, né? E uma retomada lá na ficha, porque a gente dá aquelas fichinhas para criança, essas aqui, ó, e elas às vezes não usam, deixa colado lá. Então, a gente retoma essa daqui, vamos ver, coloriu, não coloriu, entendeu, não entendeu. A gente ainda não começou a estudar, não começou a pontuar, mas ali no comportamento a gente já pode voltar, a gente pode dar uma olhada nisso aqui, se alguém já teve alguma tarefa sem cumprir e tal. E aqui o modelinho do mapa mental, porque aqui ainda não é um mapa mental, é ensinando a fazer um. Então, geralmente, a gente põe um título bonito no meio, definição ou conceito, quer dizer o que é aquilo, né? Classificação, quando as coisas vão ser separadas, quando a gente pode formar grupos, quando a gente vai classificar mesmo, detalhes ou curiosidades e exemplos. Depois eu trago mais mapas mentais aqui, eu faço o ano inteiro com a minha turma, então vou ter muita coisa para mostrar de quinto ano. Essa é a minha primeira semana de aula e o meu caderno fica mais ou menos desse jeito. Quando a gente começa a estudar, né, mesmo, entrar nos conteúdos e tal, desenvolver as habilidades, aí eu já vou fazer, né, os planos com sequência didática como esses daqui, mas mesmo assim eu costumo fazer um roteirinho, chamada e tal, que é o meu jeito de me organizar, o meu jeito de me orientar na sala, né, de não ficar perdida. Então, esse aí é o meu caderno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima.